O som de uma guitarra elétrica realmente uniu tudo para mim. Continuarei tocando enquanto me sentir assim. Eric Clapton e Jimmy Page, os deuses da guitarra dos anos 60, eram amigos porque ambos eram muito talentosos na música e se respeitavam mutuamente. No entanto, sua amizade chegou ao fim porque competiam entre si e tinham ideias diferentes sobre como fazer música. Depois disso, seguiram caminhos separados, mas não sem antes deixar um legado de música atemporal e uma pergunta que ainda ecoa nas páginas da história do rock. O que causou o rompimento entre esses dois grandes nomes da cena musical de Londres? Após muitos rumores sobre os relatos, Eric Clapton finalmente revelou o motivo de seu afastamento de Jimmy Page, focando no que Page fez que o deixou tão irritado. Esses vínculos especiais entre Eric Clapton e Jimmy Page se formaram por causa do amor mútuo pela música, suas incríveis habilidades e o desejo constante de aperfeiçoar sua arte. Mas, como diz o ditado, esses laços não estavam destinados a durar. Na vibrante cena musical de Londres, Jimmy Page e Eric Clapton começaram suas carreiras musicais. Ambos eram admirados por suas incríveis habilidades com a guitarra. Slow Hand, mão lenta, era o apelido de Clapton. Ele se tornou famoso com os Yardbirds, uma banda conhecida por combinar rock e blues de maneira magistral. Quando Clapton deixou os Yardbirds em 1965, sugeriu Jimmy Page como substituto. Contudo, Page decidiu focar no trabalho como músico de estúdio naquele momento e sugeriu Jeff Beck para ocupar a posição. Essa decisão marcou o início de uma amizade duradoura entre Page e Clapton, que permaneceram próximos mesmo com suas carreiras tomando direções diferentes. A amizade deles se fortaleceu enquanto tocavam juntos em sessões de improviso e reinterpretavam antigas canções de blues. Page não era apenas um músico ocasional, mas também produzia sessões de gravação para a banda de Clapton, o que demonstrava o quanto ambos amavam o blues e novas formas de tocar guitarra. Essa colaboração refletia como a cena musical de Londres era muito conectada, com laços pessoais e profissionais frequentemente se cruzando. Page e Clapton mantiveram contato ao longo de suas vidas, mesmo enquanto trabalhavam em grandes projetos. Page mais tarde se uniu ao Led Zeppelin, uma banda de rock inovadora, enquanto Clapton se tornou uma grande estrela da guitarra com Blind Faith e sua carreira solo. Não importa o quão bem-sucedidos fossem, o amor compartilhado pela guitarra e pela música blues mantinha a amizade forte. Eles colaboraram e expandiram os limites da música porque ambos tinham um grande apreço pelo blues, especialmente de artistas como Robert Johnson e Muddy Waters. Page e Clapton continuaram apoiando um ao outro, tanto em suas vidas pessoais quanto profissionais enquanto avançavam em suas carreiras. Frequentemente se encontravam em shows e festivais para compartilhar o palco e trocar ideias. A amizade deles ia além da música, já que ambos foram pioneiros ao abraçar a guitarra como uma profissão. Em 1983, tiveram um evento importante em sua relação ao tocarem juntos nos concertos beneficentes organizados por Ronnie Lane para arrecadar fundos e conscientizar sobre a esclerose múltipla. Page e Clapton mostraram suas habilidades e amizade no palco, junto a Jeff Beck novamente, enquanto apoiavam uma boa causa. Os concertos ARMS não apenas destacaram o talento musical deles, mas também a união como grupo e a determinação de usar sua posição para fazer o bem. Nos anos seguintes, tanto Page quanto Clapton continuaram crescendo como músicos. Clapton focou em uma carreira solo de sucesso, ganhando muitos prêmios, incluindo ser incluído no Hall da Fama do Rock and Roll mais de uma vez. Por sua vez, Page permaneceu próximo ao Led Zeppelin, que se tornou uma das bandas mais populares de todos os tempos. Apesar de seus caminhos tomarem direções diferentes, Page e Clapton continuaram amigos, reconhecendo a importância do trabalho inicial que fizeram juntos para o desenvolvimento de suas carreiras. O fato de ainda serem amigos após todos esses anos demonstra como a música pode unir as pessoas, mesmo diante dos altos e baixos da fama e do sucesso. A amizade de Page e Clapton, que começou por causa do amor compartilhado pela guitarra e pelo blues, continua tocando fãs e outros artistas. Entretanto, sua colaboração não durou. Mas antes de falar sobre isso, vamos dar uma olhada nos primeiros anos de vida e nas trajetórias que ambos seguiram antes de se conhecerem. Patrick Clapton nasceu em 30 de março de 1945, em Ripley, Inglaterra. Seus pais eram Edward Walter Fryer
e Patricia Molly Clapton. Quando criança, Clapton acreditava que sua avó, Rose, e o segundo marido dela, Jack Clapton, eram seus pais, e pensava que sua mãe era sua irmã mais velha. Houve uma crença equivocada de que o sobrenome verdadeiro de Clapton era Clapp, porque Reginald Cecil Clapton, o primeiro marido da avó de Clapton, também tinha esse nome. Mais tarde, a mãe de Eric se casou com outro soldado canadense e se mudou para a Alemanha. Eric permaneceu com os avós e sob seus cuidados. Quando completou 13 anos, ganhou um violão acústico alemão, mas era difícil de tocar, pois não era de boa qualidade e tinha cordas de aço, o que fez com que perdesse o interesse por um tempo. Após uma pausa, retomou o violão 2 anos depois e o transformou em parte essencial de sua vida. A exposição ao blues desde jovem teve um grande impacto em seu desenvolvimento musical. Ele passou muito tempo aprendendo acordes e técnicas tocando junto com discos. Clapton usava um gravador portátil Grundig para gravar e ouvir suas sessões de prática repetidamente, até ficar satisfeito com seu progresso. Depois de deixar a escola Holyfield em Surbiton, em 1961, Clapton frequentou o Kingston College of Art, mas foi expulso no final do ano letivo, porque continuava se concentrando mais na música do que na arte. Seu nível de habilidade com a guitarra já havia alcançado um nível avançado. Consequentemente, tornou-se famoso aos 16 anos. Durante esse período, começou a se apresentar como músico de rua em lugares como Kingston e West End. Em 1962, Clapton começou a tocar blues em bares de Surrey como parte de uma dupla com outro entusiasta do blues, Dave Brock. Aos 17 anos, ele se juntou à sua primeira banda, The Roosters, um dos primeiros grupos britânicos de rhythm blues. Thomas também tocava guitarra na banda. Clapton permaneceu no grupo de janeiro a agosto de 1963. Logo depois tocou com Casey Jones and the Engineers em uma série de 7 shows em outubro do mesmo ano. Antes de trabalhar com Jimmy Page, Clapton passou por outra banda. Em outubro de 1963, ele se juntou aos Yardbirds, uma banda de rhythm and blues. Grande parte de seu estilo vinha do blues de Chicago e de músicos renomados como Buddy Guy, Freddie King e B.B. King, o que o fez se destacar imediatamente. Os Yardbirds começaram tocando versões de clássicos do blues e rapidamente ganharam muitos fãs leais, especialmente após conseguirem um contrato regular no Crawdaddy Club de Londres, substituindo os Rolling Stones. Eles ganharam ainda mais notoriedade ao fazer uma turnê com o famoso cantor de blues americano Sonny Boy Williamson II. Juntos gravaram um álbum em 1963, lançado em 1975. O empresário dos Yardbirds, George Gomelski, apelidou Clapton de Slow Hand, mão lenta, porque o público aplaudia lentamente toda vez que ele tinha que trocar uma corda quebrada durante um show. Em dezembro de 1964, Clapton tocou pela primeira vez no Royal Albert Hall, um local que mais tarde consideraria como sua casa, devido ao número de apresentações realizadas lá. Em março de 1965, os Yardbirds alcançaram seu primeiro grande sucesso com a música For Your Love, escrita por Graham Goldman. No entanto, Clapton ficou insatisfeito com a direção mais comercial e pop que a banda estava tomando, já que ele tinha uma profunda paixão pelo blues. Esse descontentamento o levou a deixar o grupo. Após sua saída, Clapton sugeriu Jimmy Page como substituto, mas Page, leal a Clapton, recomendou Jeff Beck. Em abril de 1965, Clapton se juntou brevemente ao John Mayall and the Blues Breakers após sair dos Yardbirds, mas o grupo se desfez alguns meses depois. Durante o verão daquele ano, Clapton trabalhou com Jimmy Page em gravações lançadas sob o nome Immediate All Stars. Posteriormente, Clapton viajou para a Grécia com uma banda chamada The Glands, tocando com músicos locais até retornar a Londres. Em outubro de 1965, Clapton voltou aos Blues Breakers e rapidamente ganhou reputação como um dos melhores guitarristas de blues nos clubes londrinos. Seu trabalho no inovador álbum Blues Breakers, John Mayall, Eric Clapton, lançado após sua saída do grupo em julho de 1966, aumentou ainda mais sua fama. Durante esse período, Clapton usava uma guitarra Gibson Les Paul com um amplificador Marshall, o que levou ao famoso grafite em Londres que dizia "Clapton is God", Clapton é Deus. Embora Clapton não gostasse do título e o visse mais como uma aspiração do que como uma realidade, ele deixou os Blues Breakers em julho de 1966 para explorar novos caminhos musicais. No mesmo ano,
ele se juntou ao supergrupo inovador ao lado de Ginger Baker, bateria, e Jack Bruce, baixo. Este grupo revolucionário marcou o início de uma fase crucial para Clapton, que passou a se destacar não apenas como guitarrista, mas também como cantor e compositor. As performances eletrizantes do Cream, caracterizadas por intensas improvisações de blues e solos épicos de guitarra, rapidamente lhes renderam fama e consolidaram Clapton como uma lenda da música. Apesar de não ser muito conhecido nos Estados Unidos, antes de se juntar ao Cream, seu tempo com a banda o catapultou para o estrelato internacional, especialmente após sua apresentação no prestigiado National Jazz and Blues Festival. No entanto, ele também enfrentou uma crescente competição de artistas como Jimi Hendrix, cuja inovação teve grande impacto no trabalho de Clapton. Em 1967, o Cream realizou sua primeira turnê pelos Estados Unidos, onde Clapton tocou pela primeira vez sua famosa guitarra The Fool. Foi uma época de exploração psicodélica e criatividade musical. Os riffs incendiários de Clapton contribuíram para o sucesso do Cream, especialmente no segundo álbum, Disraeli Gears, gravado em Nova York. O Cream foi uma das primeiras bandas de rock a demonstrar um alto nível de habilidade musical e a usar a improvisação como forma de autenticidade em sua música. Canções como Sunshine of Your Love e White Room marcaram grande sucesso comercial. No entanto, o Cream se dissolveu em 1968 devido a crescentes desentendimentos, especialmente entre Bruce e Baker, a insatisfação de Clapton e a influência do álbum Music from Big Pink da banda The Band. Clapton e George Harrison trabalharam juntos no último álbum do Cream, Goodbye, que incluiu o sucesso Bad. O Cream se reuniu brevemente para dois grandes shows em 1993 e 2005, que encantaram os fãs. Em 1969, Clapton formou o supergrupo Blind Faith com Ginger Baker, Steve Winwood. A estreia da banda foi um show no Hyde Park, em Londres, para 100 mil pessoas. Embora o Blind Faith tenha começado com sucesso, a banda se desfez após apenas 7 meses. Depois disso, Clapton colaborou com Delaney Bonnie e outros grandes artistas como John Lennon, George Harrison e Stephen Stills. Agora que conhecemos os primeiros anos de Clapton, vamos explorar o início da vida de Jimmy Page. Será que sua trajetória foi semelhante à de Clapton? Jimmy Page nasceu em 9 de janeiro de 1944, no bairro londrino de Heston. Seus pais, James Patrick Page e Patricia Elizabeth Gaff, tinham raízes humildes. Seu pai era gerente de pessoal em uma fábrica de plásticos, enquanto sua mãe, de origem irlandesa, trabalhava como secretária de um médico. Em 1952, a família se mudou para Surrey, onde Page passou grande parte de sua infância. Jimmy Page começou a tocar guitarra aos 12 anos. Ele encontrou sua primeira guitarra espanhola enquanto morava na Miles Road e lembrou-se de como parecia estranho que ela estivesse lá em casa. Embora tenha feito algumas aulas em Kingston, Page foi principalmente autodidata. Desde cedo, dedicou-se inteiramente à música. Praticava entre 6 e 7 horas por dia e levava sua guitarra para a escola secundária, embora às vezes fosse confiscada e devolvida somente ao final das aulas. No início, Page foi inspirado por guitarristas de rockabilly como Scotty Moore e James Burton, que tocavam nos discos de Elvis Presley. Ele até imitou o estilo de Moore em uma versão ao vivo de Whole Lotta Love com Led Zeppelin. Sua primeira guitarra acústica foi uma Hofner President, comprada com o dinheiro que economizou durante um trabalho de verão. Mais tarde, adquiriu uma guitarra elétrica Futurama Gracioso de 1959, mas acabou substituindo-a por uma Fender Telecaster. Page era fã de música folk acústica, do skiffle, um estilo popular na Inglaterra naquela época, e do blues de artistas como Buddy Guy, Freddie King, Elmore James e B.B. King. Essa combinação de influências marcou o início de seu estilo musical. Aos 13 anos, Page participou do programa All Your Own Talent da BBC, tocando canções de skiffle com influência americana. Durante a transmissão, ele expressou o desejo de estudar biologia, esperando encontrar uma cura para o câncer caso ela ainda não tivesse sido descoberta. No entanto, seu amor pela música acabou prevalecendo. Page começou a tocar com pequenas bandas locais. Aos 14 anos, ele se juntou a Malcolm Austin Winds, onde tocavam músicas de Chuck Berry e Jerry Lee Lewis. O grupo não durou muito, e Page formou Paramounts com Rod Wyatt,
e outros músicos locais. Sua primeira apresentação como banda foi em Epsom, onde abriram para Johnny Kidd Aos 15 anos, Page decidiu abandonar a escola secundária para se concentrar em sua carreira musical. Apesar das críticas de seus professores, sua paixão pela música era evidente. Durante esse período, ele trabalhou com diversos grupos, apresentando-se onde quer que surgisse uma oportunidade. Em uma entrevista, Page lembrou que tocava com qualquer pessoa que pudesse montar um show. Entre 1960 e 1961, Page colaborou com o poeta Royston Ellis e o cantor E. Lewis. Mais tarde, ele se juntou à banda The Crusaders, liderada por Neil Christian, com quem trabalhou por 2 anos. Durante esse tempo, Page participou de gravações como The Road to Love, em 1962. Contudo, durante uma turnê, contraiu febre glandular, o que o obrigou a se afastar temporariamente da música. Depois de se recuperar, Page matriculou-se no Sutton Art College, em Surrey, para estudar pintura, outra de suas paixões. Mesmo assim, continuou tocando guitarra ocasionalmente e começou a se destacar na cena musical de Londres. Seu talento chamou a atenção de músicos renomados como Eric Clapton, Jeff Beck e Alexis Korner, que o convidaram para colaborar em diversos projetos. Na década de 1960, Jimmy Page começou a trabalhar como guitarrista de sessão. Ele se tornou conhecido por sua habilidade, versatilidade e confiabilidade, o que o fez ser um dos músicos mais requisitados da época. Page trabalhou com artistas como The Who e The Kinks. Sua contribuição em canções como I Can't Explain, do The Who, e nos primeiros álbuns do The Kinks, consolidou sua reputação. Page também tocou na trilha sonora do filme A Hard Day's Night, dos Beatles, em 1964. Sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos musicais levou-o a colaborar com artistas como Shirley Bassey, Petula Clark, Van Morrison e muitos outros. Ele também trabalhou em álbuns icônicos, como Sunshine Superman, de Donovan. Apesar de ser muito bem-sucedido como músico de sessão, Page começou a se afastar desse trabalho em meados da década de 1960, preferindo focar em projetos criativos. Ele recusou uma oferta para se juntar aos Yardbirds como substituto de Clapton em 1964, recomendando Jeff Beck em seu lugar, o que fortaleceu ainda mais sua relação com Clapton. O conflito entre Clapton e Page surgiu durante sessões de gravação inicialmente destinadas a interpretações criativas de músicas de blues. No entanto, Andrew Loog Oldham, empresário dos Rolling Stones e proprietário da Immediate Records, interveio. Usando os contratos de Clapton e Page com a Immediate Records, Oldham assumiu o controle das fitas de gravação. Ele adicionou overdubs com membros dos Rolling Stones, incluindo Mick Jagger na harmônica, e lançou as gravações ao público. Clapton sentiu-se traído, pois considerava essas sessões um espaço de liberdade artística, longe das pressões comerciais. Esse evento gerou tensões entre Clapton e Page, minando a confiança que haviam construído. Embora Page tenha afirmado que também foi vítima das artimanhas de Oldham, o dano já estava feito. Apesar do incidente, os dois continuaram a colaborar ocasionalmente, como no concerto beneficente de Ronnie Lane, em 1983. No entanto, a desconfiança persistiu e sua relação nunca voltou a ser a mesma. Clapton expressou publicamente sua frustração sobre como as gravações foram comercializadas, acreditando que a essência criativa original foi perdida. A tensão entre Clapton e Page destacou os desafios de preservar a integridade artística em um ambiente comercial. No entanto, isso não definiu seus legados. Ambos continuaram a construir carreiras lendárias. Clapton como um dos maiores guitarristas de todos os tempos e Page como líder do Led Zeppelin, uma das bandas mais revolucionárias da história do rock. Ao longo dos anos, Clapton e Page compartilharam o palco ocasionalmente, mostrando que, apesar dos conflitos passados, ainda reconheciam o talento e a contribuição um do outro para a música. Essas raras colaborações lembram os fãs da profunda conexão que compartilharam nos primórdios de suas carreiras, mesmo que nunca mais recuperassem a proximidade que tiveram. Hoje, Eric Clapton e Jimmy Page são lembrados como ícones que transformaram o panorama do rock. A relação deles continua fascinando os fãs, simbolizando a coexistência de paixão, rivalidade e respeito no mundo da música. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de seguir e compartilhar com seus amigos.